Olá, seja bem-vindo à Hora do Soninho Era Uma Vez. E hoje eu vou contar para você a história do Reino das Águas. Ela será adaptada e narrada por mim, Adriana Petersen. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, compartilhar e clica lá no sininho que todas as vezes que tiver histórias novas, você será notificado, ok? Chega de conversa, feche os olhinhos e só use a imaginação à medida que a história vai acontecendo. Então vamos lá? É a hora da história. O reino da Pérsia foi governado há muitos e muitos séculos pelo rei Nebu. Ele era um rei muito bondoso e reinava com muita sabedoria. Um dia, sem nenhuma explicação, ele ficou cego. Os melhores médicos do reino e dos reinos vizinhos o examinaram, mas sem encontrar a cura. O rei já estava desanimado quando apareceu no seu reino uma velhinha dizendo que sabia o remédio para o seu problema. O rei mandou trazer a velhinha e ela lhe disse: Majestade, só há um remédio capaz de fazê-lo recuperar a visão. Existe um reino muitíssimo distante daqui, uma fonte chamada de Rainha das Águas. Se alguém conseguir um pouco dessa água e colocá-la sobre os olhos, imediatamente verá tão bem como um pássaro. Porém, é muito difícil chegar a esse reino. Quem for buscar a água deve se entender com uma velhinha que mora perto dessa fonte. Ela é quem há de informar se o dragão que vigia a entrada da fonte está dormindo ou acordado, porque a fonte está situada atrás de montanhas muito altas e se alguém for visto pelo terrível bicho, morrerá no mesmo instante. O rei Nebu retirou-se para os seus aposentos, muito pensativo. No dia seguinte, mandou preparar uma grande esquadra composta de 200 navios e enviou seu filho mais velho, o príncipe Agar, para buscar a água, dizendo que lhe dava o prazo de 1 ano para estar de volta e, se naquele prazo não voltasse, iria considerá-lo morto pelo dragão. O moço partiu e, depois de viajar muito, desembarcou em um país estranho e muito rico. E ele foi pensando: Um ano? Eu tenho muito tempo para me divertir antes. E quando eu estiver próximo ao final do prazo, eu tento achar essa água e levo para o meu pai. Pronto, decidido. E assim ele fez. Saltou em terra e começou a se divertir, a ponto de gastar todo o dinheiro que levava. Chegou a contrair dívidas que acabou levando ele para a prisão, onde ele ficou preso. Passado 1 ano, Nebu, não o vendo voltar, ficou triste, julgando-o morto. Mandou preparar então uma nova esquadra de 500 navios, porém supunha que seu filho morrera na guerra que travara no Reino das Águas. Enviou seu segundo filho, o príncipe André, e fez a mesma recomendação. Meu filho, se no prazo de 1 ano você não tiver voltado, terei que chorar a sua morte. Partiu André e, depois de muito viajar, aportou ao mesmo país que seu irmão Agar. No caminho, ele pensou exatamente como seu irmão Agar. Lá,
fascinado pelas festas, gastou tudo quanto levara, contraiu grandes dívidas também, como seu irmão, e foi também preso. Passado um ano, vendo o rei que o seu outro filho não voltava, ficou desanimado e sem esperanças de recuperar a sua visão, pois supunha que André houvesse tido o mesmo fim que o primeiro. Então, o mais moço, o jovem Oscar, que ainda era adolescente, tinha só 17 anos, foi se oferecer para ir buscar o remédio para o pai. Papai, eu quero ir agora, meu pai. Se eu for, eu garanto que eu lhe trarei a água e você vai voltar a enxergar. O rei começou a rir. Como que quer ir, meu filho? Não vê a sorte de teus irmãos mais velhos, bem mais experientes? O menino tanto insistiu, tanto pediu, tanto rogou, que afinal o rei, para o contentar, lhe concedeu a licença de partir. Mandou preparar uma esquadra de 100 navios, bem menor que a dos outros 2 príncipes, e disse a Oscar que partisse quando quisesse. O menino, antes de partir, foi assistir à missa no palácio e pediu com todo fervor a Nossa Senhora que o protegesse a viagem que ele iria fazer. Partiu no dia seguinte e, depois de muito navegar, foi aportar no mesmo país onde estavam seus irmãos presos por causa das dívidas. Chegando lá, teve notícias dos irmãos que eles estavam presos. Ele pagou as dívidas dos irmãos e os libertou. Os 2 irmãos aconselharam-lhe que não continuasse a viagem, pois aquele país era muito divertido e ele deveria ficar por ali. O menino não quis ouvir e embarcou novamente, partindo para o reino das águas. Chegando lá, desembarcou sozinho e foi procurar a velhinha que morava perto da fonte milagrosa. Meu netinho, o que veio cá fazer? Olhe que você corre grande perigo. O dragão que guarda a fonte, que fica atrás daquelas montanhas, é uma princesa encantada que tudo devora. Procure uma ocasião em que esteja dormindo para entrar e repare bem que, quando estiver com os olhos abertos, é porque está dormindo, mas se estiver com os olhos fechados, está acordada. O menino tomou as suas precauções e, ao chegar à fonte, encontrou a fera com os olhos abertos. Aproximou-se da fonte e encheu a garrafa que levava. Já ia se retirando quando o dragão acordou e avançou sobre ele. Que atrevimento é esse, menino mortal? O que faz com que tenhas audácia de vir ao meu reino? O moço só teve tempo de tirar a sua espada. Em um dos botes, a fera foi ferida e, com o sangue que cortejava, se desencantou numa formosa princesa. Devo casar-me com um homem que me retirou do feitiço de uma bruxa malvada, me transformando num dragão maldoso. Você agora será meu príncipe. E assim, os 2 voltaram juntos para o reino da Pérsia. Lá curaram o rei, se casaram e foram felizes para sempre. E seus irmãos? Então, eles estão até hoje lá na cidade, onde tudo termina em festa. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Agora, quem quiser, que conte outra. E aí, você gostou dessa história? Eu gostei. Pois amanhã, quando você for dormir, eu irei contar novamente outra história para você, ok? Feche os olhinhos,
Bom sono e durma com os anjos e tchau, tchau.